Olá, seja muito bem-vindo. Sabe, tem um mistério bem grande rolando no mundo corporativo agora. As empresas, elas estão investindo rios de dinheiro em inteligência artificial. Tá todo mundo usando, é febre. Mas, e os ganhos de produtividade que todo mundo esperava? Simplesmente não estão aparecendo. Então, a gente vai mergulhar fundo para tentar desvendar o que está por trás desse paradoxo. Por que tanto esforço em IA está, no fim das contas, gerando tão pouco resultado? Beleza, olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo melhor esse tal de paradoxo da produtividade. Depois, vamos definir um conceito novo, meio que o vilão da história, chamado work slop. Daí, a gente parte para a solução. Como pensar em IA e numa escala maior, a importância dos dados e da colaboração, e por fim, como a gente une as pessoas e as máquinas para a coisa realmente funcionar. Então vamos lá, direto ao ponto. O uso de IA no trabalho, gente, praticamente dobrou no último ano. É uma loucura, uma atividade frenética, todo mundo correndo para adotar processos com IA. Mas e o impacto real nos negócios? Pois é, ele simplesmente não está acompanhando essa correria toda. 95%. Para e pensa nesse número por um segundo. É impressionante. Esse dado vem de um relatório do MIT Media Lab. O que isso quer dizer na prática? Que quase todas as empresas estão colocando tempo e muito dinheiro em IA, mas não conseguem ver, não conseguem medir um retorno claro. É um abismo gigantesco entre o esforço e o resultado final. E aí fica a pergunta de $1 milhão, né? Se está todo mundo usando, para onde foi parar todo aquele valor que a IA prometeu? Bom, parece que novas pesquisas têm uma pista e a resposta pode estar num fenômeno bem sorrateiro que está sabotando a produtividade de dentro para fora. E aqui a gente apresenta o nosso principal suspeito, o work slop. É um conceito novo, mas que ajuda a explicar por que a IA, que deveria ser uma solução, muitas vezes está criando mais trabalho. E isso acontece bem ali, no dia a dia, no nível mais básico da colaboração entre colegas de equipe. Tá, mas o que é o work slop exatamente? Pensa assim, é aquele e-mail, aquele relatório ou apresentação que, por fora, parece impecável. Sabe, bem formatado, bem escrito, mas quando a gente olha de perto, é oco, não tem substância. Basicamente, a pessoa usou a IA para pular a parte difícil, que é pensar de verdade, e acabou empurrando todo esse esforço para quem tem que ler ou usar aquilo. E essa frase aqui, de um diretor de varejo, resume perfeitamente o sentimento. Eu tive que perder mais tempo refazendo o trabalho eu mesmo. É exatamente essa frustração. Imagina só, receber algo que deveria te ajudar, mas que na verdade te obriga a investigar, corrigir e, no final das contas, refazer tudo do zero. Em vez de poupar tempo, o work slop simplesmente destrói o seu tempo. Mas o estrago não é só no relógio, não. Tem um custo emocional gigantesco aqui. Olha só, mais da metade das pessoas que recebem work slop fica irritada. Muita gente fica confusa e quase um quarto se sente pessoalmente ofendido. Pensa no clima que isso cria. É um atrito real, super prejudicial para as equipes. E quando a gente coloca isso na ponta do lápis, o impacto fica chocante. Cada vez que isso acontece, em média, são quase 2 horas de produtividade jogadas fora. Multiplica isso e a gente chega num custo invisível de $186 por funcionário, todo mês. Agora imagina isso numa empresa grande. O prejuízo anual vai para casa dos milhões. Fácil. Mas talvez o custo mais assustador de todos seja a erosão da confiança. Metade das pessoas, passa a ver o colega que mandou o workshop como menos capaz. 42% acham a pessoa menos confiável. A confiança, gente, que é a base de qualquer colaboração, é atingida em cheio. Isso vai minando as relações de trabalho e, no fim, sabota a capacidade da equipe de funcionar direito. Ok, a gente viu como o work slop é um problema que acontece no nível das pessoas, das equipes, mas tem outra perspectiva que diz que a raiz do problema talvez não esteja nas pessoas, e sim na falta de uma estratégia maior. E isso nos leva a uma solução que vem de cima para baixo, a implementação em nível empresarial. E aqui a gente vê bem a diferença de mentalidade. De um lado tem a experimentação individual. É meio caótico, cada um por si, sem métrica nenhuma, e é um prato cheio para o work slop aparecer. Do outro lado, a gente tem a implementação empresarial, tudo estruturado, alinhado com a estratégia da empresa e, o mais importante, com retorno sobre investimento que dá para medir. E isso não é só teoria não. Gigantes como Johnson & Johnson e Coca-Cola já viraram essa chave. Elas perceberam que deixar cada um experimentar por conta própria não estava gerando valor de verdade. Então, decidiram focar em alguns projetos de IA maiores, em grande escala, bem alinhados com as prioridades delas.
Agora, fazer essa transição não é tão simples quanto comprar um software novo e instalar. Exige um trabalho de base, sabe? Em duas áreas que são super críticas. O jeito que a gente gerencia os nossos dados e o jeito que as nossas equipes trabalham juntas. O primeiro passo, então, é preparar os dados. É tipo arrumar a casa. Isso significa mapear como a informação corre pela empresa, organizar aquela bagunça de dados não estruturados e, super importante, definir quem é o dono, quem é o responsável por cuidar da qualidade desses dados. A Accenture, por exemplo, fez exatamente isso no marketing deles e o resultado foi que as campanhas chegaram no mercado de 25% a 35% mais rápido. O segundo pilar é a colaboração. Acabou aquela história da equipe de tecnologia construir uma ferramenta sozinha e só jogar por cima do muro. As equipes de negócio, quem está na ponta, precisam estar envolvidas desde o comecinho, ajudando a definir o que significa sucesso. A JetBlue fez isso com o Bluebot deles e criou uma parceria tão clara que o resultado foi uma economia de 5 a 10% de tempo para as equipes. Beleza, agora vamos juntar tudo. Porque pensa bem, não adianta nada ter sistemas incríveis empresariais, super tecnológicos, se as pessoas não souberem como usar direito. É bem aqui que a solução estratégica, que vem de cima, se encontra com um problema comportamental que a gente viu lá no começo. Lembra do Workslop? Então, ele geralmente é criado por gente com uma mentalidade de passageiro, sabe? Aquela pessoa que usa a IA só para evitar o trabalho. Para que esses sistemas empresariais funcionem de verdade, eles precisam estar nas mãos de pilotos, pessoas que assumem o controle, que são otimistas e que usam a IA como uma ferramenta para aumentar a própria criatividade, a própria capacidade. Então, no fim das contas, essa aqui é a fórmula do sucesso. A solução para o paradoxo da produtividade não é só tecnologia, nem só pessoas. É a combinação das duas coisas, sistemas bem estruturados com uma mentalidade de piloto. É ter colaboração, papéis bem definidos e padrões de qualidade claros. E talvez o mais importante, líderes que dão o exemplo de como usar a IA do jeito certo, de forma inteligente. Isso tudo nos deixa com a pergunta para a gente pensar. O maior desafio da IA é a tecnologia em si ou são os nossos próprios hábitos de trabalho? Talvez o maior obstáculo para a gente destravar todo o potencial da IA não esteja nos algoritmos, mas dentro de nós mesmos, nos nossos hábitos, na nossa mentalidade e na nossa capacidade de trabalhar em equipe. A verdadeira revolução da IA, no fundo, talvez seja uma revolução humana.